E aí pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre tudo que eu sei sobre layers, né, ou sobre as camadas do Photoshop. Eu também vou falar para vocês, né, formas e maneiras de vocês otimizarem o uso dessas camadas no trabalho de vocês. Mas claro, né, que antes de a gente ir para o nosso vídeo, eu gostaria de pedir aí para você que conhece ou está conhecendo o canal agora, que deixe o seu like, tá? Não esquece de compartilhar e também de ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Lembrando que o canal agora tem vídeos toda terça e lives toda sexta-feira às 7h30, então eu te espero lá na live, tá? O convite já está feito aqui para você vir participar junto com a gente. E aqui embaixo você também vai encontrar o link para todas as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, então você pode me seguir por lá e também convidar você para participar do nosso grupo do Discord. Lá você vai poder postar as suas artes, conversar com o pessoal. Então é isso, gente, vamos lá para o nosso vídeo agora. A primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês, mostrar aqui para vocês sobre as camadas do Photoshop, são os comandos básicos, né? Para quem ainda não conhece o programa, aqui é a nossa tabela, né? Com todas as informações que você precisa saber sobre as camadas. Como a minha versão do Photoshop, ela é em inglês, né? Então vai estar escrito layers, né, gente? Que né, em inglês é a mesma coisa que camadas. Lembrando que a versão do Photoshop que eu estou utilizando é a CS6, então talvez algumas coisas, algumas funções podem ser diferentes se você estiver utilizando uma versão mais antiga ou mais nova do programa, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é que quando você abre o seu Photoshop, você sempre vai ter essa camada inicial, que é o background, né? Que é nada mais do que o fundo, né? O fundo para o trabalho que você for desenvolver. E ele sempre vai vir preenchido, uma camada preenchida com uma camada de branco, né, com uma cor branca, e também com esse cadeadinho fechado, né? E o que significa já esse cadeadinho, já falando para vocês sobre os ícones, né? A função de cada um e o que significa, né? Esse cadeadinho significa que essa camada ela não pode ser editada. Você vai poder, por exemplo, riscar nela, mas você não vai poder mover ela de lugar, né? Diferente depois que a gente vai criar uma camada nova aqui, né? Para mostrar para vocês. Para criar uma camada nova é só você vir clicar nesse ícone aqui, né? Que é como se fosse um quadradinho de um papel, como se fosse um papelzinho, né? Um quadradinho. E aí você vai criar uma camada nova sempre transparente, tá, gente? Isso já vem configurado direto no Photoshop. E para você identificar se a sua camada ela está transparente ou não, é só você observar se o ícone dela possui esse xadrez, né? Esse padrão de xadrez nele. Isso significa que a sua camada ela está transparente. Por exemplo, se eu pegar aqui o balde de tinta e jogar uma tinta aqui na minha camada, você vai ver que automaticamente o meu ícone, né, se transformou aqui, né? Mostra aqui a cor que eu utilizei nessa camada, né? E assim como na camada do background, você também pode desbloquear essa camada ou bloquear ela clicando nesse ícone, né? Aqui desse cadeadinho, né? Isso mostra que a camada está bloqueada, tá ok? Uma coisa que é interessante de lembrar para as pessoas aqui, ou então para informar as pessoas que não conhecem o Photoshop, é que o background, por padrão, ele é bloqueado e ele tem que ficar bloqueado o tempo todo, né? Se você quiser desbloquear, digamos, o que você tiver de repente desenhado aqui, você vai ter que criar uma camada nova. E uma outra forma de você criar uma camada nova copiando o conteúdo da camada que já existe é você segurando a sua camada com o seu mouse e arrastando ela para cima, né, do ícone de criar uma camada nova. Automaticamente você já vai criar uma cópia com todo o conteúdo dessa camada, tá? Então é bem interessante esse recurso, porque às vezes você quer fazer uma cópia rápida daquela camada que você precisa salvar ou manter alguma coisa que você está produzindo naquele momento, e é só você arrastar para cá para cima da camada nova, que ele já cria uma cópia, né, inclusive com o nome, né, Layer 1 Copy, né, já indicando que é uma cópia, e quanto mais cópias você fizer, mais ele vai modificando o nome, né, ó, Layer 1 Copy 2, né, então já indica que é uma cópia da cópia, tá, gente? Então, primeira dica bem básica aqui com relação a camadas do Photoshop.
Bem, agora eu vou mostrar para vocês como agrupar as camadas, né? Isso é uma coisa importante para que você organize as suas camadas, né? Como é que você está trabalhando, né? As suas layers. Então, para você selecionar, é bem simples. É só você segurar o Shift do teclado, né? E clicar as camadas que você quer selecionar, né? Eu posso selecionar duas, e se eu quiser selecionar mais de uma, é só eu clicar na última que você criou, e na primeira ele já vai selecionar automaticamente. E tem algumas formas que eu acho interessante de você criar os grupos. Uma é você utilizando o atalho do teclado Ctrl G, que eu acho que é a forma mais rápida de você agrupar em camadas. Então todas as camadas que estavam selecionadas, como você viu, elas automaticamente formam um grupo com essas camadas, né, dentro. Ou seja, se eu ocultar aqui elas, né, inclusive esse ícone aqui do olhozinho, né, ele é o ícone que exibe, né, e oculta as camadas que você está utilizando, né, que é o lock. Se você clicar aqui, você vai ver que todas as camadas estão dentro desse grupo, né, desse group 1. Inclusive, ele já mostra o group, né. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que você pode renomear tanto as camadas quanto os grupos, né. E para isso, basta você clicar 2 vezes com o seu mouse, né, e renomear da maneira que você bem entender, tá? Inclusive as camadas, né? Você pode colocar outros nomes aqui, olha, como eu estou mostrando para vocês, né? Essas são funções bem simples, né? Para quem ainda não está acostumado com o programa. Uma outra forma de você fazer essa mesma coisa que eu fiz para vocês, de agrupar camadas, é de você criando um grupo primeiro, né? Você criando uma pasta de grupo. E para isso você vem nesse ícone aqui, nesse terceiro ícone, né? Que é uma pastinha mesmo. E aí você vê que você cria um grupo, só que ele não tem nada dentro, né? Para que você coloque as camadas que você deseja dentro desse grupo, você precisa arrastar elas, né? E jogar elas aqui dentro, né? E aí elas vão fazer parte desse grupo. Isso aqui é bem interessante porque às vezes você pode, por exemplo, criar um grupo para o background do seu desenho, criar um grupo para personagem X, criar um grupo para personagem Y, e aí assim organizando essas camadas, tá? Uma outra coisa que é interessante com relação a essa questão da organização das camadas é que a sobreposição delas vai interferir na ordem dos elementos da sua ilustração. Eu vou demonstrar aqui para vocês através de um exemplo, tá, gente? Então vou fazer aqui um círculo simples, tá? E aí vou fazer também um quadrado aqui, né? Então são dois elementos em camadas separadas. Eu estou utilizando mesmo os shapes, né, aqui do Photoshop, só para dar como exemplo para vocês, mas isso também funciona para camadas onde você está utilizando brushes também, né? Então vocês percebem que são dois elementos em camadas diferentes, né? E que eu posso movimentar eles livremente aqui, né? Na minha área de trabalho. E a ordem deles influencia na sobreposição desses elementos. Por exemplo, se eu arrastar a minha camada do triângulo para cima, né? Automaticamente você vai ver que o elemento ficou por cima, né, da camada correspondente, né? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes você pode de repente fazer a sua ilustração, né, pro mercado de desenhos. Se recomenda que você faça as partes da sua ilustração em camadas separadas, porque normalmente o cliente ele vai pedir para que você faça alteração no seu desenho, e ter essas partes do desenho organizadas em camada vai te ajudar na hora que você precisar fazer modificações. Uma outra função da camada que eu acho bem interessante para quem se aventura na pintura digital é você poder bloquear o alfa da sua camada. Eu vou demonstrar aqui para que vocês possam entender melhor, né? Eu vou fazer aqui um desenho de uma forma qualquer, tá, gente? Eu só estou tentando fazer aqui um cubo, né? Para a gente ilustrar bem isso daqui. Vou utilizar o balde de tinta para preencher esse cubo, tá? Estou fazendo de uma forma bem grosseira só para mostrar para vocês como isso funciona na prática, tá? E aí vocês perceberam que aqui na minha camada, o cubo, né, ele aparece em miniatura, né? Então eu sei que aqui é a minha camada do cubo. Vou até renomear aqui, para que vocês possam
ver isso bem claramente. Lembrando que essa função do bloqueio do alfa, ela só funciona para camadas onde a imagem, onde o seu desenho é uma imagem, tá, gente? Ela não vai servir, por exemplo, para quando você estiver utilizando, por exemplo, formas, né, ou shapes, ou, por exemplo, quando você estiver utilizando texto, tá? E para você bloquear o alfa, é só você clicar nesse ícone bem aqui, tá vendo? Que é esse ícone logo após o lock, que ele é um ícone como se fosse um joguinho de xadrez, né? E aí o que vai acontecer? Ele bloqueia simplesmente o que não está pintado, né? As áreas que não estão pintadas. Porque como eu falei para vocês, toda camada nova criada, ela é uma camada transparente, né? Se eu ocultar aqui o nosso background, vocês vão perceber, né? Esse quadriculado aqui atrás no fundo indica que essa área ela não tem preenchimento nenhum, tá? Então se eu bloquear aqui o alfa da minha camada e pintar nela, vocês vão ver agora o efeito que vai dar, olha, né? Eu simplesmente não consigo pintar fora dessa área, né? E se eu desbloquear aqui o alfa da minha camada, eu vou conseguir pintar por fora, manchando assim o meu desenho. Muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu faço para pintar o meu desenho sem manchar fora, né? Então essa aqui é uma das formas, né? Você bloqueando o alfa da sua camada. Uma coisa bem interessante com relação ao uso desse recurso no Photoshop são para pessoas que utilizam, por exemplo, a line art, por exemplo, e querem pintar a linha, sabe? Sem ter que refazer ela de novo, ou sem ter que de repente criar uma nova camada. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Eu vou fazer aqui um desenho bem simples aqui para vocês, né? Para poder que vocês tenham uma ideia mais interessante sobre isso aqui. Vou colocar o meu cubo aqui para baixo. Eu vou fazer um desenho simples aqui em outra camada, utilizando um pincel qualquer, tá, gente? Vou fazer aqui rapidamente uma line art. E se eu bloquear o meu alfa aqui e tentar pintar agora, vocês vão ver o que vai acontecer, né? Ó, a cor da minha linha, ela vai modificar. Eu estou pintando a minha linha com uma outra cor, sem manchar o meu desenho, né? Sem manchar pelo lado de fora o meu desenho. Isso aqui é bem interessante para otimizar certas coisas durante o seu processo de ilustração. Aí você pode também me perguntar se essa é a única maneira de você colorir dentro das áreas que você já determinou, né? Como eu falei para vocês aqui, né? Como eu demonstrei para vocês ainda agora, o bloqueio do alfa, ele é interessante para quando você vai conseguir editar o seu desenho direto na área, né, na mesma camada em que você está desenhando. Ou seja, por exemplo, essa pintura que eu fiz aqui no cubo, né, eu só vou conseguir editar ela, por exemplo, se eu utilizar um pincel para poder repintar as áreas ou então criar um outro efeito aqui dentro, ok? Mas existe também uma outra forma um pouco mais, digamos assim, entre aspas, segura de você ter o mesmo efeito sem prejudicar parte do processo da sua ilustração. Eu vou demonstrar aqui para vocês, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui com uma camada do cubo, eu vou colocar aqui cubo 2. E aí eu criei uma layer nova. Essa função aqui é muito interessante, então eu peço que vocês prestem bastante atenção, né? Vejam que essa layer nova que eu vou aplicar esse efeito aqui, que eu vou utilizar essa função aqui da camada do Photoshop, ela sempre tem que estar acima, né, da camada principal. E aí você clica com o botão direito do seu mouse e vai nessa opção aqui, Create Clip Mask. Ele nada mais cria do que uma máscara. Então essa camada de baixo do cubo, ela vai ser como se fosse uma máscara. Tudo que eu pintar nessa camada que está vinculada à camada de baixo, ou no caso aqui da camada cubo 2, ela vai ficar dentro do espaço pintado da camada cubo 2. Para facilitar, né, o entendimento disso, eu vou demonstrar aqui para vocês como acontece. Observem que são duas camadas diferentes, sendo que a camada, né, a layer 4, está vinculada à camada cubo 2. Né? Quando eu risco, faço qualquer coisa aqui dentro, ele permanece dentro da área do cubo. Se eu desvincular essa camada aqui, né,
vocês percebem que é uma ilustração separada, entendeu? Então isso daqui é muito legal para quem de repente quer otimizar o seu tempo de trabalho, né? Trabalha para algum cliente que sabe que vai pedir modificações depois, e aí isso vai facilitar ainda mais durante o processo de ilustração. De repente você pode fazer a sombra dos seus objetos todos em uma camada separada, e aí depois isso no futuro pode facilitar que você de repente precise editar a direção da luz, ou então até mesmo cores, temperatura de iluminação. Isso aqui é bem interessante, essa função do Photoshop. A próxima coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, ela está ligada diretamente, né, com a explicação que eu dei para vocês agora há pouco sobre aquela função de máscara aqui do Photoshop, da camada do Photoshop. E essa é uma das formas que eu mais utilizo para me fazer sombra no meu desenho, fazer efeitos no meu desenho, né? Então vocês podem de repente tentar aí no trabalho de vocês aplicar alguma dessas técnicas ou algum desses, né, dessas opções que o Photoshop nos dá. Eu criei uma forma elipse, né, aqui, e vinculei uma camada a ela, né, criando uma máscara aqui, como eu falei para vocês. E agora eu vou utilizar os efeitos das camadas, tá? Então, como vocês estão vendo aqui em cima, né? Toda vez que você clica numa camada, você observa que tem essa opção aqui, que inicialmente está escrito Normal, né? Ou normal. E a opacidade, né? E o preenchimento. Então, se você vier aqui nessa opção e clicar com o seu mouse, você vai ver que tem várias opções de efeitos de camada, tá, gente? Eu não vou explicar de uma por uma aqui para vocês, porque o que eu acho interessante é que vocês tentem, aí na casa de vocês, verificar o efeito que cada uma delas causa na ilustração de vocês, tá? Mas eu vou falar aqui de algumas, ou as principais que eu costumo utilizar nas minhas ilustrações e que me ajudam muito. A primeira delas, e uma das que eu talvez mais utilize, é a Multiply, né? Ou multiplicação, como você quiser utilizar, né? E aqui eu vou pegar e colocar uma cor mais azulada, né? Mais fria. Utilizar aqui um brush bem suave para mostrar para vocês o efeito que isso causa, né, na sua ilustração. O interessante de você utilizar a máscara é justamente você poder apagar aquilo que você fez sem prejudicar o seu desenho original, como eu havia falado para vocês anteriormente. Mas o mais legal disso é que você pode mudar os efeitos da sua camada, né? Então, como eu falei para vocês, o que eu mais utilizo é o Multiply, mas, por exemplo, e no caso o Multiply, ele faz justamente isso que o nome fala, né? Ele multiplica as cores uma pela outra, deixando tudo mais escuro, né? Então, por isso que eu utilizo esse efeito dessa camada, mas para fazer as sombras do meu desenho, né? Eu acho que funciona bem para fazer as sombras, né? E aí a gente também tem o Dark, também, né? O Dark. E essa função, ela é interessante para quando você quer criar sombras de uma forma mais suave, né? Porque o que acontece com o Darken? Ele vai escurecer somente as áreas que são mais claras, né? Que tem um valor mais claro do que o valor da cor que você está utilizando, né? Uma outra coisa que você pode utilizar aqui no Photoshop, e que também eu gosto muito de usar nas minhas ilustrações, é a opacidade da camada, né? Através dela você vai controlar a intensidade dos efeitos, né? Do efeito de cada camada em cima do seu desenho, né? Então é interessante que vocês mexam também nisso aqui. Eu percebo que tem muita gente que tem medo, né, de mexer nessas opções do Photoshop, porque são muitas opções, mas eu gosto principalmente de mexer na opacidade das camadas, tá? Então aqui eu utilizei o Darken, é uma das opções que eu utilizo. Eu também utilizo o Lighten também, que ele é basicamente como se fosse o oposto do Darken, né? Ou seja, ele deixa tudo mais... Ele apenas clareia as partes que são mais escuras, né? Ou seja, ele faz o contrário, né? O Lighten. Eu também utilizo o Screen também, porque ele acaba também fazendo um efeito interessante, principalmente quando você está
pintando, por exemplo, cenários, ele consegue deixar tudo mais com aquele aspecto de névoa, né? Então é interessante que vocês testem isso também. A gente tem o nosso famoso Color Dodge, que muita gente exagera, e é recomendado que você utilize ele apenas em áreas específicas, né? E também em materiais específicos. O Color Dodge, eu acho que ele principalmente é utilizado quando você quer criar efeitos de highlight no seu desenho, né? Para quem não sabe o que é highlight, são aqueles brilhos muito fortes de luz, né? Que tem muita gente que exagera muito, né, no desenho. Eu também era uma dessas pessoas, e que eu acho que é interessante que você dose bastante o uso desse Color Dodge, né? Eu também gosto de utilizar o overlay, porque ele basicamente ele cria como se fosse uma película para sua ilustração. Então ele pode deixar de repente toda a área pintada mais quente ou mais fria, né? Isso vai depender, claro, da cor que você está utilizando. Eu também tenho um soft light, que nada mais é do que uma luz soft, né? Ou seja, uma luz fraca, que você pode também utilizar para iluminar mais o seu desenho. A gente tem o hard light. O hard light ele funciona de uma forma um pouco mais interessante, porque ele vai modificar a aplicação dele dependendo do valor que você está utilizando, da cor que você está aplicando nessa camada. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Quanto mais escura a cor que você utilizar com hard light, mais forte ainda vai ser a intensidade, e também o mesmo funciona ao contrário, tá? Então essas são os efeitos de camada que eu mais utilizo nas minhas ilustrações. O que eu mais utilizo não, são apenas essas, na verdade, né? As outras, raramente eu mexo nelas, mas é interessante que de repente você aí na sua casa tente mexer em cada uma delas e ver como é que causa, né? Qual resultado vai causar na sua ilustração. Aí, gente, assim, um atalho que também pode ajudar bastante, né, durante o seu processo de ilustração, é de repente se você quer unir, né, camadas, se você quer transformar o seu desenho todo em uma única camada, né? E para fazer isso, basta que você selecione, né, todas as camadas que você quer transformar em uma única camada. Aqui no caso eu selecionei esse objeto aqui todo, né, com os efeitos que ele tem. E você utiliza a função Ctrl E, tá, gente? Lembrando que se você transformar ele em uma camada só, você vai perder todas as outras camadas que você criou, né? Mas é importante que você saiba desse atalho que existe no Photoshop, né, para que você otimize o seu trabalho, né? De repente você chegou em um ponto em que as camadas elas não estão mais te ajudando tanto assim. Então você pode unir, né, transformar tudo isso em apenas um objeto, para que você possa editar ele de uma forma melhor, sabe? Ter um controle melhor sobre esse objeto. Então, mas tem que ter uma sensibilidade para saber em que momento também você precisa utilizar nessa função de unir e transformar a sua camada em apenas um objeto, né? Lembrando que não tem, né, uma função para que você retorne, ou seja, se você transformar ela em uma imagem só, né, em um objeto só, você não vai conseguir, por exemplo, editar essa sombra aqui sem precisar de repente pintar, né, esse objeto. Então tomem cuidado com essa função. E aqui, para a gente fechar aqui, né, todas as ferramentas e efeitos que eu utilizo no Photoshop, a gente tem essa opção aqui, né, essa quarta opção aqui das camadas do Photoshop, que ela mostra várias edições que você pode fazer nas suas imagens. Você também pode encontrar essas mesmas edições aqui, por exemplo, em Image, né, em Adjustment também, em Layer, mas eu gosto de utilizar sempre essa área aqui da Layer porque fica tudo aqui próximo e você não precisa ficar procurando nada, né? Então se você clicar aqui, você vai ver várias coisas, né? Você vai ver Solid Color, Gradiente, né? Então eu recomendo que vocês mexam em cada opção dessa daqui, tá? Eu não vou mostrar, novamente também não tem como eu mostrar tudo, né? Todas as opções, porque senão o vídeo ficaria muito grande, mas eu vou mostrar aqui para vocês as que eu mais gosto de utilizar, né? Uma opção que às vezes eu utilizo é o Solid Color, mas eu utilizo ela em opção com a seleção. Às vezes, por exemplo, eu quero mudar a cor da luz apenas. E aí eu crio uma camada sólida, né? E aqui eu posso modificar a cor que eu quiser, né? E aqui com opacidade eu posso modificar a intensidade dessa camada sólida, né?
Então é interessante, eu gosto de utilizar ela. Ela cria uma camada de cor sólida junto com essa máscara, né? Então é interessante, de repente, vocês mexerem nessa opção, tá? Uma outra coisa que eu utilizo aqui também são os curves, né? Isso é uma coisa que eu não mexia muito no começo, mas que eu recomendo que vocês testem bastante isso daqui, porque é bem legal de mexer nisso, né? Você pode mexer aqui tanto aqui nessa setinha, né? E aí você pode de repente criar um contraste melhor no seu desenho, ou então criar de repente um efeito diferente, né? Se você ficar brincando aqui, você vai encontrar vários efeitos, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o RGB, né? Ou seja, com as 3 cores principais, né? Da imagem, tá? E aí você pode também resetar também aqui, né? Mas você também pode utilizar essa mãozinha também aqui para criar, né? Para mexer no curve sem distorcer tanto assim, né? Aí tem que tomar um pouco de cuidado na utilização também dessa função. E uma outra coisa bem legal aqui dessa opção de edição de imagem é que você pode modificar cada cor, né? Por exemplo, aqui tem o red, tem o green e o blue, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o blue e mexer aqui na minha imagem, eu posso deixar ela mais fria ou mais quente, né? Se acrescentar mais azul ou acrescentar mais quente aqui, dependendo da área que eu peguei, né? Por exemplo, eu posso tentar acrescentar mais na sombra, né? O azul, tá vendo como ele fica mais só na sombra? E aqui você vai vendo o Curves, como é que ele modifica também, né? Como é que ele faz essa modificação aqui. E o legal de você utilizar essa opção a partir daqui, né? Dessas opções, dessa tabelinha aqui das camadas, é porque ela cria uma camada separada para o efeito, né? Ou seja, se você não gostar, você pode simplesmente ocultar ou você pode simplesmente arrastar aqui para a nossa lixeirinha e apagar a camada do efeito totalmente e retornar ao seu desenho antigo, né? Ou seja, é uma mão na roda para quem trabalha com ilustração digital, tá, gente? Deixa eu ver aqui, além do Curves, eu também gosto de utilizar também o Hue e Saturation, né? Às vezes apenas para dar um pouco mais de saturação no meu desenho, então para aumentar um pouco do lightness dele no geral, né? Normalmente eu não mexo, né, aqui nessa primeira opção, que é a opção de cores mesmo, mas aqui também é uma opção interessante para que você mude todas as cores da sua ilustração, né? O legal disso é que toda vez que você cria, cria qualquer opção, se você mexe, por exemplo, no Hue Saturation, então se você mexe no Curves, né, vou até mexer aqui, vou fazer um efeito bem exagerado aqui. Se você mexe aqui, ele cria uma camada separada, como vocês estão vendo, mas ele cria também uma máscara que vocês estão vendo. Essa camada aqui, esse quadradinho em branco, ele é uma máscara. E se você selecionar esse quadradinho aqui, tá vendo como ele está selecionado? E utilizar o seu pincel com uma cor preta, por exemplo, não precisa, sempre vai ser preto aqui, tá? Você pega o seu pincel aqui, por exemplo, eu vou pegar um pincel bem duro para poder vocês verem a diferença. E você pintar essa área, você vai perceber que ele oculta, né? Que ele oculta. Eu vou tentar até criar um efeito mais diferente. Vamos ver se consigo criar aqui um efeito. Olha, aqui tá legal, para vocês verem. Então, se eu pintar essa área aqui, ela vai ocultar. Ela vai ocultar o que está aparecendo nessa camada, né? O efeito dessa camada. Então você pode de repente criar, né, efeitos interessantes no seu desenho, né? E você pode de repente utilizar até mesmo a própria área do seu desenho que já está pintada aqui, no caso, por exemplo, essa esfera, para que você selecione todo o contorno dela, né, o formato do contorno dela. É só você clicar com o botão Ctrl do seu teclado, né? E aí ele vai, quando você passar o mouse em cima da sua camada, ele vai mostrar ali do lado da mãozinha, né, esse quadradinho com esse tracejado. E aí, se você clicar em cima, ele seleciona a área da sua camada, né, deixando tudo mais fácil para que você inclusive possa de repente apagar só áreas que você queira apagar, tá? E a mesma coisa acontece se você pintar de branco, né? Se você pintar de branco, ele retorna o efeito, né? Então, o Photoshop ele dá uma opção muito variada de efeitos que você pode encontrar. E isso não somente com pincéis duros, como eu estava utilizando, né? Você também pode utilizar um pincel macio aqui.
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu utilizar um pincel macio aqui para apagar essa pintura, para ocultar o efeito, ele também vai dar o efeito do pincel. Você, por exemplo, se utilizar um pincel com uma textura, ele também vai dar essa textura, né? Junto, apagando o efeito da camada que eu acabei de criar. Tá, gente? Então, essa opção aqui, ela é muito boa. Uma outra coisa que é muito legal aqui, que às vezes eu utilizo em algumas imagens minhas, e essa opção ela pode ser utilizada para que você dê uma unificada na sua ilustração como um todo, sabe? Dá um efeito mais unificado em todas as cores, porque às vezes você vai pintando, né, de uma forma descontrolada o seu desenho, ele acaba ficando ou com uma cor saturada muito estourada e você, né, não sabe muito bem como unificar todas as imagens para que elas fiquem parecendo que de repente pertencem ao mesmo ambiente. Essa opção aqui é muito bacana, que é o Color Lookup. Se você vier aqui, você vai ver aqui, né, Color Lookup. E nessa primeira opção dele aqui, ele cria como se fosse camadas de efeitos de cores, né? Então, se eu vier em cada uma delas aqui, você vai ver que cada uma delas vai criando meio que um efeito ambiente na sua ilustração. E de repente você pode testar cada uma desses efeitos para ver como é que fica a sua ilustração, né? E assim como todas as outras funções aqui, olha, por exemplo, isso daqui, Moonlight, né, bem interessante, deixa tudo mais azulado e mais escuro. Assim como todas as outras funções aqui de camada, essa função também ela é criando uma camada separada, né, sem prejudicar o seu desenho base, né? E também você pode com o pincel também ocultar, né, as partes que você não quer que apareça, né? Então, como eu falei para vocês, né, essas opções de camadas do Photoshop, elas criam uma variedade de efeitos e de possibilidades que talvez sejam até infinitas, né, dependendo da sua criatividade. E aí eu estou trazendo para vocês essas dicas aqui, né, para que vocês possam de repente desenvolver ainda mais, né, o processo de ilustração de vocês. Pegar algumas dessas dicas aqui e tentar aplicar isso durante o processo da criação de vocês. Bem, gente, como vocês estão vendo, né, o Photoshop é uma ferramenta cheia de possibilidades. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é apenas um pouco, né, apenas um pouco daquilo. São ferramentas mais que eu utilizo durante o meu processo de pintura. Então eu recomendo que você, aí, além de explorar, né, essas possibilidades que eu mostrei para vocês, também tentem explorar o programa também, né? Tentem mexer mais no programa, em coisas que vocês de repente não sabem. Muitas dessas coisas eu aprendi mexendo, fuçando o programa. Então é interessante que você também tenha essa curiosidade de aprender mais sobre o programa, né? Isso não vai fazer, claro, que de repente a sua arte, né, se torne muito melhor, mas eu acho que vai ajudar em otimizar o seu processo de ilustração. Como eu falei para vocês, né, isso ajuda muito, por exemplo, quando você está trabalhando com um cliente que pede modificações e de repente você precisa, né, mudar alguma coisa em específico, e utilizar as camadas vai te ajudar nisso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para vocês. Se vocês curtiram, se vocês gostam desse vídeo, compartilha, curte, não esquece, né, de compartilhar com os amigos, com as pessoas que têm interesse em desenho, de convidar elas para conhecer o nosso canal, porque o canal depende disso, né? Também não esquece também de deixar aí um comentário sobre o vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você acha, o que você gostaria de ver nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas lives. Então é isso, pessoal, um forte abraço em vocês, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou e tchau!